Segunda Reis, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Até aqui. Nós vamos ler, queria que os meninos colocassem aqui no telão, você não precisa abrir. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. João 16, 33. João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Filipenses 4, 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Até aqui. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Ela é pontual, atual, precisa. Ela revela a nós a plenitude da vida eterna, que é Cristo, Senhor. Por isso, cheio de anseio, Deus, nós nos colocamos, ó Deus, expostos, ó Deus, para sermos guiados em entendimento, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para que, ó Deus, possamos, em nome de Jesus, esclarecidos, ó Deus, no entendimento, sermos tomados cada vez mais de fome e sede de ouvir as Tuas palavras, porque nisto consiste a vida eterna, em conhecer a Deus como único Deus e o Seu Filho a quem Ele enviou. Esse é o nosso desejo, não é uma vida de momento, mas uma vida eterna. Então eis-nos aqui, Senhor, cheios de anseio por Te conhecer um pouco mais. Livra-nos da inquietação, da canseira, da preocupação. Nós queremos estar atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor deseja nos comunicar nessa noite. Em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Amém e amém.
buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para junto nós impartirmos nessa noite. E nós estamos na série de mensagens com o tema Famílias Fortalecidas. E como tenho dito, e como Paulo assim o fala, dizendo: não me desgosta, e é segurança para vocês que eu repita sempre as mesmas coisas. Famílias fortalecidas são aquelas que não se acham fortes, mas que reconhecem a sua fraqueza e que precisa da força de Deus para poder viver. São famílias que reconhecem o senhorio de Cristo. São famílias que vivem na dependência do Espírito, sendo guiadas por Ele. Porque esse é o retrato de uma família fortalecida. É uma família exposta diante de Deus, mostrando sua vulnerabilidade, suas fraquezas, para que então possa repousar sobre nós o poder da força do Cristo. 2 Coríntios 12 fala, Paulo reclamando com o Senhor sobre um espinho na carne. O Senhor olha para ele e diz: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, entendendo, ele diz: então vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco, sou forte. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos juntos construir em cima da temática. O tema do episódio de hoje é: saber onde recorrer faz a diferença. Saber aonde recorrer faz toda a diferença. Como é bom a gente saber a quem podemos recorrer. O difícil é quando nos achamos sem ter aonde recorrer, sem aonde correr. Aí ao invés de vivermos esse diferencial, acabamos nos enrolando dentro, às vezes, das nossas próprias confusões. Por isso que é muito bom saber a quem recorrer, ter a quem recorrer. E lá fora de Cristo, as pessoas, elas recorrem a tantas coisas e que, na verdade, a conclusão acaba se tornando vazia. Mas porque somente em Cristo nós encontramos esse lugar aonde nós recorremos e que realmente faz toda a diferença, que muda, que organiza aquilo que está confuso, que traz clareza para aquilo que está embaçado. Somente em Jesus isso é possível. Saber a quem recorrer faz toda a diferença. E aqui nós vemos Jesus dizendo e relatando para nós em Mateus capítulo 11, Ele dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque assim vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Primeira coisa que nós aprendemos quando sabemos que temos Cristo para recorrer é que Ele é o lugar de alívio. Ele é o alívio que muitas vezes nós buscamos diante das sobrecargas, da canseira do dia a dia. Quantos de nós, no tempo que vivemos, nos encontramos tão sobrecarregados, tão cansados? Mas quando entendemos que o nosso descanso não é não fazer nada, o nosso descanso não é viajar e tirar férias, o nosso descanso é uma pessoa, aí tudo muda. O nosso descanso é Cristo. Ele diz: venham a mim, vocês que estão com sobrecarga, vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. É Ele que traz alívio para nós. E Ele diz: toma o meu fardo que é leve. Ele tira o peso
que muitas vezes, dentro dos desafios do dia a dia, nós parecemos, tem dias tão pesados, mas quando nós trocamos os nossos fardos pelos dele, fica leve. Tem leveza quando nós vamos até ele, quando recorremos a ele, isso faz toda a diferença. Ele troca o nosso fardo pesado e ele dá o fardo dele que é leve. Ele faz com que a gente encontre descanso para a nossa alma, para as nossas emoções. Ele diz: venham a mim. Nós precisamos então entender que ele está nos chamando a ir até ele. Ele diz: venham a mim. Ele está querendo dizer o quê? Que nele há um lugar de aconchego, há um lugar de alívio. Nele. Quantos aqui entraram sobrecarregados? Quantos aqui entraram nessa noite muitas vezes pesados? O Senhor tem leveza para você. Ele quer trocar o seu fardo pesado e te dar um fardo dele que é leve. Aleluia. Se você está cansado e sobrecarregado, ele quer te trazer alívio nessa hora. Se você está com as suas emoções cansadas, ele tem descanso para você. Se achegue a ele. Ele nos diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Jeremias diz que se buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrar. Se orarmos, ele vai ouvir a nossa oração. Ele se fará achado de nós. Isso faz toda a diferença. Mas mais do que entender isso, é viver isso. Muita gente entende que Jesus é alívio. Muita gente entende que Jesus é descanso. Mas uma coisa é você entender, outra coisa é você viver. E isso vai acontecer nos embates do dia. E você ter a convicção desse lugar, dessa presença, dizer: tu és o meu alívio. Respirar fundo, dizer: tu és o meu alívio. Senhor, tu és o meu descanso. Senhor, eu me precipitei na correria, eu acabei pegando o meu fardo, está pesado demais. Troca comigo. Eu quero ter o leve. Eu quero viver leve. Eu não quero viver pesado. A primeira coisa que nós entendemos é que ele nos chama para ir até ele. A segunda coisa que nós aprendemos, em João 16 ele diz: eu falo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas animem-se. Em algumas traduções diz: tenham coragem, porque eu venci o mundo. Ele nos chama para ir até ele. Aqui em João 16 ele diz: a minha fala é para que vocês tenham paz em mim. Então tempo de quietude, tempo de silenciar as vozes externas e ouvir a voz do Senhor traz paz. Ele diz: eu falo isso para que vocês tenham paz em mim. Ouvir o Senhor traz paz para nós. E que paz é essa? É a paz seguinte que diz no próximo versículo. Ele diz: no mundo vai ter aflições, mas animem-se, tenham coragem, eu venci o mundo. Ele está querendo dizer o quê? Se achegue, me ouça. E nas aflições, nas angústias, vocês encontrarão em mim coragem, bom ânimo, para vencer o mundo como eu venci. Em mim vocês podem vencer e não ser vencido. Como isso faz diferença. Muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Nós precisamos ouvir mais o Senhor,
Mas para isso a gente tem que calar a voz do nosso eu. Nós precisamos quebrar o altar da nossa egolatria, aonde eu sei, aonde eu entendo das coisas, eu já tenho tanta experiência. É o altar da egolatria, onde eu sou idolatrado. Eu preciso me humilhar e entender que a voz de Deus é que precisa me guiar. É a voz de Deus que vai trazer a paz que o mundo não pode dar. É a voz de Deus. Ele diz: eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Então isso também me dá a entender que a falta de paz no presente tempo é a ausência de ouvir Deus. Porque se nós ouvirmos o Senhor, nós seremos cheios da paz que excede entendimento. E o que é essa paz que excede entendimento? É ter a nossa mente, o nosso coração guardado em Cristo Jesus. O que é essa paz que excede entendimento? É você querer, você decidir parar de querer entender e confiar. Essa é a paz que excede entendimento. É quando eu confio mais do que eu quero entender. Isso é a paz que excede entendimento. Aleluia. Ele nos chama a ir até Ele. Ele nos chama a ouvir Ele. E em Filipenses nós vemos Ele dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tendo escassez ou abundância. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a ser satisfeito em toda situação. Aí ele depois então conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A terceira coisa que nós aprendemos é que recorrer a Ele faz a gente viver agora na perspectiva daquele que me fortalece e que me faz então poder todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. João 15 diz: sem mim nada podeis fazer. Mas Filipenses 4:11 está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos chama a ir até Ele, Ele nos chama a ouvir a Ele. E agora que ouvimos a Ele e estamos no aconchego da presença dEle, Ele diz: eu sou aquele que te fortaleço, e eu sou aquele que transformo tudo aquilo que parece impossível em impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. E para nós concluirmos, vou para 2 Reis capítulo 4. Nós vemos aqui uma condição de uma família. Essa família é a família da viúva. Essa mulher, ela perde o marido e ela tem 2 filhos. E o filho então o marido deixa uma dívida. E agora os senhores querem levar os filhos dela como pagamento dessa dívida para ser escravo. Então ela vai até Eliseu e recorre a ele dizendo: me ajuda. Meu esposo, ele era do grupo dos profetas que andava com o Senhor, e ele me deixou uma dívida e agora querem levar meus filhos. E então ele se achega até a mulher e diz: e o que eu posso te ajudar? O que tu tens em casa? Ela diz: não tenho nada, a não ser uma vasilha cheia de azeite. Então ele dá uma direção e uma instrução para ela, dizendo: consiga o maior número de vasilhas que você conseguir entre os seus amigos e seus vizinhos. E vai correndo então agora esse azeite nessas vasilhas que vocês vão pegando.
E assim ela o fez, entrou para dentro da casa com os filhos, deu a direção. Os filhos começaram a pegar dos amigos e vizinhos as vasilhas vazias. E ela, com aquela única vasilha cheia de azeite, começou a derramar nas vasilhas vazias aquele pouco azeite que tinha. E então ela começou a vivenciar o milagre da multiplicação diante dos seus olhos, porque à medida que ela estava ali, portas fechadas na sua casa, os seus filhos trazendo as vasilhas, o milagre da multiplicação ia acontecendo diante dos seus olhos. E então ela chega e diz: traz mais vasilha para um dos filhos. E o filho diz: não tenho mais, acabou. E então parou de correr então o azeite. Então ela foi até Eliseu e diz: o que eu faço agora com todo esse azeite? Ele diz: vende, paga a tua dívida e vive com os teus filhos do resto. E aqui nós vemos então uma família que estava enfraquecida diante de uma perca, de uma morte, mas que tinha onde recorrer. E isso fez toda a diferença na vida daquela família. Ela diz: o meu marido era do grupo dos profetas. Então o marido dela andava dentro de uma linhagem profética. Era discípulo, era profeta. Era um homem de Deus. Joséfo, um dos historiadores da igreja, ele até faz uma ligação com 1 Reis 18, quando Obadias, ele era servo de Acabe. E então, ali diante de um juízo de Deus determinado pelo profeta Elias, que não chovesse, o povo estava passando por um tempo de seca. E Jezabel, esposa de Acabe, ela tinha ódio do povo hebreu, do povo escolhido de Deus. Então ela mandou matar os profetas de Deus. Mas ele era um servo dentro do palácio com Acabe. E a Bíblia relata para nós em 1 Reis 18 que Obadias, ele fazia o quê? Ele protegeu mais de 100 profetas nas cavernas, sustentando com água e pão. O historiador Joséfo, ele faz uma conexão, supondo que pode ser que o marido dessa viúva era Obadias. Ele foi alguém que gastou com aquilo que para proteger os profetas da fúria de Jezabel. E então agora ele morreu e deixou uma dívida. E aquela mulher então recorre até Eliseu. Mas ela tinha onde recorrer. Ela foi até um homem de Deus, até o profeta. Falou: meu esposo era do grupo dos profetas. Ele fazia parte. O que eu faço? Estão querendo levar meus filhos. Então agora ela recebe a ajuda e a direção de um homem de Deus. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado. Nós vamos saber a quem recorrer. Porque às vezes nós vamos recorrer a algumas realidades que não vai fazer diferença. Vai na verdade trazer mais confusão. Por isso que nós precisamos saber a quem recorrer. Aquela mulher, ela foi até um profeta, um homem de Deus, a qual o seu marido andava com aquele grupo. Ela andava, a família dela então era uma família que andava debaixo da linhagem profética de Deus, dentro daquilo que Deus estava falando, dentro daquilo que Deus estava manifestando para aquele tempo. A família dela era uma família que estava envolvida com os profetas, com o movimento profético daquele tempo. E mesmo assim estava passando por circunstâncias difíceis. Isso também nos ensina que não quer dizer que a gente está buscando o Senhor e que estamos na presença do Senhor, estamos ausentes de dificuldades. Vai acontecer. Mas nós precisamos entender que o Senhor é o nosso socorro bem presente em toda e qualquer circunstância. Ele não vai desamparar jamais, como diz o salmista: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não, queridos, nunca vai faltar provisão. Onde tem olhos atentos para o alto.
E a Bíblia diz que então essa casa estava dentro de um contexto de necessidade, de desespero, mas foi até o Senhor, um homem de Deus. E então agora o Senhor deu uma direção por meio do profeta Eliseu para aquela casa. Pega o que você tem em casa. Ela falou: eu não tenho nada, só tenho uma vasilha de azeite. Só tenho uma pouca porção de azeite. E agora então ela entra para dentro de casa, fecha a porta. E então agora a direção pede, os filhos foram buscar vasilhas vazias dos vizinhos e amigos. Ou seja, era uma família que tinha bom testemunho com os vizinhos e com os amigos, porque senão não conseguiria vasilhas vazias emprestadas. Era uma família que tinha bom testemunho, era uma família que tinha amigos. Sabe, queridos, nós precisamos ter quem recorrer, amigos. Quem são os amigos do Senhor? Quem são aqueles que têm buscado viver debaixo da palavra profética do Senhor para esse tempo? São os amigos do Senhor, que são os nossos amigos. Nós temos andado com pessoas que acrescentam e nos faz crescer, ou pessoas que dividem. Nós temos zelado de um bom testemunho, independente do que as pessoas estão fazendo, ao ponto de podermos conseguir das pessoas que estão próximas a confiança delas, porque dar alguma coisa emprestado para alguém, você precisa confiar. Aquela casa tinha um bom testemunho, aquela casa tinha amigos, aquela casa tinha vizinhos que confiavam neles. Isso então cooperou para o milagre acontecer. Sabe, para os milagres acontecer na nossa vida, nós precisamos ter amigos, nós precisamos viver com os amigos do Senhor, nós precisamos ter bom testemunho. Tem muita gente que quer viver milagre, mas não dá bom testemunho. Quer viver milagre, mas não tem amigos. Vive isolado, vive solitário. Não, nós precisamos de amigos. Aleluia. Provérbios 18 diz que o solitário, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Contradiz a verdadeira sabedoria. Nós somos o povo do tudo junto e misturado. Nós somos o povo que temos com quem andar. O povo de Deus é um povo misturado, é um povo que anda junto. Aleluia, queridos. Eu sempre digo que um graveto fora da fogueira, a tendência é apagar. O graveto tem que estar no meio da fogueira. Por isso que a gente precisa congregar, por isso que a gente precisa estar junto, por isso que a gente precisa se esforçar. Aleluia. Eu nem ia entrar nesse assunto, mas Deus está mandando entrar, então eu vou entrar. Queridos, a gente canta às vezes: o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, e o frio parou a igreja, e a chuva parou a igreja. Eles enfrentaram o Coliseu, enfrentaram leões, e hoje frio, chuva, para todo mundo dentro de casa. Queridos, azeite na Bíblia está ligado com a unção. Era uma casa que tinha unção, tinha um pouco, mas tinha. E essas vasilhas, estrategicamente, e de forma empreendedora, ia ter que ser devolvido para os donos. Mas agora que ia devolver para os donos, ia estar cheia de azeite. E agora eles iam ter que comprar a vasilha. Ou seja, tem um preço a unção. Custa. E agora, as famílias que estavam com as vasilhas vazias, voltariam cheio de azeite, cheio de unção, cheio da presença. Aleluia, porque quando uma casa e uma família é alvo da glória de Deus e dos milagres de Deus, e atinge outras famílias. Tem alguém comigo? Sabe, queridos, nós precisamos multiplicar o azeite, essa unção de Deus, porque as circunstâncias não podem parar a gente. Lembra de Filipenses 4:11? Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância.
Eu preciso, queridos. Nos dias de hoje tem sido um desafio. Aquela vontade, aquele anseio de viver prodígios e sinais e maravilhas, parece que nós não podemos estar, queridos, aqui obrigados. Nós vamos estar aqui gratos. Porque é diferente você estar obrigado e você estar grato. Quando você vem aqui grato, porque você estava condenado a um inferno, mas a graça te alcançou. Aquela casa, aquela família sabia dessa presença, e sabia que mesmo esse pouquinho que tinha, não ia desamparar. E agora aquela casa começou a viver milagre, ela junto com os filhos. Ou seja, aquela mulher estava agora fazendo o que com a próxima geração? O que os filhos dela estavam vendo? O azeite se multiplicar. Os filhos iam atrás das vasilhas vazias e trazia para a mãe, e então agora ela era cheia. Ou seja, filhos que vão alcançar o perdido, filhos que vão alcançar aquilo que está vazio e vai encher da presença de Deus. Porque tem uma casa que jorra essa fonte de água viva todos os dias. Ah, mas está numa condição de perca, de morte, terrível, de desespero. Mas se tem a presença, está tudo bem. Vai suportar, vai superar e vai continuar testemunhando. Aleluia. Mas e se essa mulher não tivesse aonde recorrer? Nós temos aonde recorrer. Aleluia. Precisamos recorrer ao Senhor. Precisamos andar diante da palavra profética do Senhor. O que é andar debaixo de uma palavra profética, queridos? É no presente eu buscando a palavra, entender aquilo que o Senhor está apontando para o futuro. A Bíblia diz que não havendo profecias, o povo ia se perder, ia padecer. Nós somos voz profética onde Deus tem nos colocado. Nós precisamos ser boca de Deus aonde Deus tem nos colocado. Aquela casa foi boca de Deus para os vizinhos e para os amigos. Na verdade, aquela casa achou que os vizinhos e amigos estavam servindo eles, mas na verdade eles estavam servindo depois. Na verdade, no fato, era eles que estavam servindo as outras famílias, trazendo provisão de azeite. Eclesiastes diz: sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Santidade ao Senhor vai fazer com que então esse óleo escorra de nós. Mas sabe de uma coisa? O óleo parou de correr e isso me preocupou. Que a Bíblia diz que o óleo parou de correr porque parou as vasilhas. Quando a gente para de correr de encontro com aquilo que está vazio para encher com aquilo que é a presença de Deus, aí é preocupante, porque daí a gente já acostumou. Aí a gente já acostumou demais. Aí a gente já não se surpreende mais. A gente canta canções e a gente já está decorado e a gente nem se maravilha mais com o que está cantando. A gente canta porque é automático e não mais porque é consciente. Aí parece que já não é genuíno, a entrega também já fica pro meio do caminho. Não pode parar de correr, queridos. Vasilhas vazias tem um monte. Por isso nós vamos ampliar nossas conexões. Você está onde Deus tem te colocado, porque Deus está gerando conexões. Conexões para quê? Para que o óleo possa correr. Para que o milagre do Senhor, que é Cristo em nós, possa escorrer na vida de outros. Aleluia, queridos. O eco de pessoas vazias lá fora está ecoando. Nós precisamos ser cheios para poder transbordar na vida dessas pessoas. Aleluia. Se achegue ao Senhor, ouça o Senhor e entenda que tudo você pode nele, porque Ele te fortalece. Circunstâncias difíceis vão vir como veio para essa casa, mas essa casa
estava fortalecida debaixo de uma palavra profética, debaixo daquilo que era a vontade de Deus. Esteja debaixo de uma palavra profética, esteja debaixo da palavra de Deus, e ecoe a voz de Deus para esse tempo. Aleluia.